Durante 28 semanas, estivemos juntos lendo um livro cheio de histórias. Vimos como surgiu o cristianismo, como era a igreja primitiva e como viviam os primeiros cristãos. Nessas 28 semanas, infelizmente perdi amigos que recebiam os meus vídeos, que começaram a ler esse livro comigo, e que aqui não estão mais. Mas tenho a certeza de que receberam uma mensagem, enquanto aqui estavam, de que Jesus estava com eles. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações. Você pode nos acompanhar no Instagram, no Facebook e pode compartilhar livremente para quem você quiser o nosso vídeo, ok? O capítulo 28 conta sobre a passagem de Paulo por conta de um naufrágio na ilha de Malta e a sua chegada a Roma. Após uma navegação cheia de problemas que acabou culminando no naufrágio que vimos no capítulo 27, os tripulantes chegam a essa ilha de Malta e são bem recebidos pelas pessoas. Essas pessoas são chamadas no texto de bárbaros. Assim como os judeus consideravam outros povos como gentios, os gregos consideravam os outros povos como bárbaros. Esse termo não tinha nenhum sentido pejorativo, apenas eram chamados de bárbaros. Eles receberam 276 pessoas com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, está no versículo 2 desse capítulo. Paulo auxiliava aqueles homens quando de repente uma víbora fugindo do calor do fogo prendeu a mão de Paulo, versículo 3. Nesse instante, os habitantes da ilha passaram a acreditar que Paulo estava recebendo um castigo, mas logo em seguida perceberam que Paulo não teve nenhuma sequela e começaram a dizer que era um deus. Aquele povo era bastante supersticioso. Ali muitas curas foram realizadas e formados muitos laços de amizade. A Bíblia não relata que Paulo pregou naquele lugar, nem que houve conversões. Meramente diz que muitos foram curados por intermédio de Paulo e que este e os demais foram recompensados com muitas honras. Está no versículo 10. É de suma importância estarmos instruídos pelo Espírito Santo. Paulo usou a linguagem que eles conseguiriam compreender. Cristo foi apresentado àquele povo muito mais com as mãos do que faria Paulo com a boca. O seu comportamento é muito importante na evangelização. Uma vida altruísta, dedicação ao próximo, tem uma eficácia grandiosa. Nem sempre as palavras são eficazes. Devemos viver aquilo que pregamos, assim como Paulo. Depois de 3 meses na ilha, Paulo e os demais embarcaram em outro navio com destino a Roma. Já em Roma, a realidade era outra. Perante um povo instruído acerca da palavra, Paulo precisou usar de austero discurso para mostrar-lhe o declínio espiritual que viviam. Podemos verificar que Paulo sabia mudar seu discurso de acordo com as pessoas que tinham contato. A mesma linguagem usada entre os bárbaros de Malta não seria compreendida pelos judeus de Roma, assim como seu discurso em Roma não seria compreendido pelos bárbaros em Malta. E hoje em dia, muitos pregadores insistem em usar a mesma linguagem para todos os povos, uma demonstração clara de falta de preparo e direcionamento espiritual. Se você vai falar com alguém extremamente religioso, é uma coisa. Se você vai falar com alguém que não acredita em Deus, é outra. Se você vai falar com alguém extremamente supersticioso, você utiliza um tipo de linguagem. Se você vai falar com alguém que não conhece as letras, você tem que utilizar uma palavra mais simples para que ela possa compreender.
e muitos pregadores insistem em falar da mesma forma para todos. Aprendamos com Paulo. Paulo ficou em Roma em prisão domiciliar e recebeu os principais dos judeus naquela cidade. Muitos foram convencidos, outros, porém, permaneceram incrédulos, e diante de grande discordância cumpriu-se novamente a profecia de Isaías, que está lá em Isaías 6:9, que diz assim: Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Paulo ficou durante 2 anos recebendo a todos em Roma. Ali ele se aproveitou e escreveu muito. As epístolas, também chamadas de cartas da prisão, foram várias. Ele escreveu aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, além de uma carta de caráter pessoal a Filemão, contando e recomendando a Onésimo, que ele conheceu em suas prisões. Lucas, o autor do livro de Atos, esteve com Paulo em Roma. Ali Paulo também recebeu a visita de muitos amigos como Timóteo, Tíquico, Epafrodito e Marcos. Nesse período, Paulo testemunhou a toda a guarda romana. O carinho de Paulo para com os romanos era grande. Antes de ali chegar, ele já havia escrito uma carta linda ao povo romano. Essa carta está dividida em 16 capítulos, que nós veremos nas próximas 16 semanas, se assim Deus nos permitir. O livro de Atos termina de forma abrupta, como se algo estivesse faltando. Os historiadores dizem que Lucas pretendia escrever uma continuação desse livro. No entanto, o livro não tem um final específico, pois trata-se da história da igreja. É como se a próxima página ainda tivesse que ser escrita. E está sendo. Para você que acha que a Bíblia foi escrita pelo homem e tudo é balela, saiba que ela foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, num período de séculos. Mas a harmonia entre os textos não reflete a um só autor, Deus. Que o testemunho de Paulo e os demais apóstolos não tenha sido apenas a biografia de homens da antiguidade, mas o chamado do Espírito Santo, para que façamos a diferença como discípulos de Cristo hoje. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.